boa noite. Está começando o programa Ação Nacional e o tema de hoje desperta muito interesse. Vamos debater sobre a expectativa da economia para este ano aqui no Brasil, 2022. Já estamos aí em março, mas tem todo um ano pela frente. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui o economista Vitor Baldin, nosso comentarista aqui do jornal Século News, nosso colunista. Antes de começar o programa, a gente debatia, é Victor ou é Vitor? Se escreve Victor, né? Vitor. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Carlos. Eu agradeço mais uma vez o convite. É Victor, mas nem minha mãe fala Victor, então pode ser Vitor mesmo, que tá tudo certo, tamo aí. É que no programa a gente fica mais formal, fora do ar aquele Vitão, né? Que é mais tradicional. Vai mais tranquilo, né? Vai mais tranquilo. Vitor, como eu disse, né, é um programa que desperta muito interesse, um assunto, né, e a gente vai debater, a gente vai aprender, né, porque a economia sempre está mudando e a gente sempre precisa estar se aperfeiçoando no assunto. E esse é um ano complicado, 2022, mais uma vez na nossa reuniãozinha de pauta eu disse que é um ano que promete, né, infelizmente nós vamos entrar no assunto da guerra, já está, né, acontecendo, ou estão acontecendo alguns problemas, mas é um ano em que temos eleições em outubro, temos Copa do Mundo, outubro, novembro, dezembro, e é algo que também tem uma influência na parte econômica. O que esperar, Vitor? Este programa está sendo gravado aqui hoje, dia 3 de março, mas vai ao ar dia 12 de março. Então hoje é dia 12 de março. O que esperar deste dia 12 até o dia 31 de dezembro de 2022? Vamos lá, essa pergunta é uma pergunta muito complexa e muito ampla, mas eu vou tentar trazer um grande pacotão, né? A princípio, nós economistas tínhamos uma visão de que 2022 seria o ano da recuperação econômica. O Brasil conseguiu vencer a fase mais difícil da pandemia, com um bom ritmo de vacinação, um ritmo de internados cada vez menor, um número de mortes cada vez menor, felizmente. E o Brasil começou a retomar, principalmente, faltando ali aqueles últimos 5 meses do ano, o Brasil teve uma retomada no crescimento em que foi possível observar, através aí do número de vendas crescendo, o movimento nos bares e restaurantes principalmente. Inclusive, a última vez que eu vim, estava aqui com o presidente da Brasel e a gente comentou muito sobre isso, que os restaurantes tinham sido muito prejudicados e agora eles estavam voltando e ainda estão, né? Boa parte deles ainda sofre um pouco com a pandemia, mas estão retomando o crescimento, estão retomando o nível de atividade. Com isso, o número de pessoas empregadas voltou a subir no Brasil. O Brasil, se você pega ali o início da pandemia, lá em março de 2020, que nós estávamos num momento de crescimento econômico, tivemos um 2019 bom, considerando que em 2016 nós tivemos uma crise econômica no Brasil, não dá para descartar isso, isso é um fato. Nós começamos a crescer ali, estagnou em 2018, e em 2019 nós começamos a crescer, apontou-se o pico de crescimento, mas infelizmente veio a pandemia. Eu me lembro, acho que nesse período a gente, acho que é a terceira vez que você está conosco aqui. Sim. Veio com o rapaz da Brasel. Sim, com o presidente da Brasel. E veio uma antes de 2020, que foi antes da pandemia, logicamente. E você estava super otimista com o PIB 3,5, algo assim. Isso, exatamente. Porque o que aconteceu? O Brasil vinha de uma queda de 2016 com graus negativos. Então, nós tínhamos lá 4 negativo, com expectativa para 6, 6,5 de negativo. E chegou 2018, ainda no governo do Michel Temer, praticamente zerou. Tá. Então, aí você pensa, mas o PIB zerado não é ruim? É ruim dependendo da sua situação. Se você estava em queda, você precisa recuperar esta queda para voltar ao mesmo patamar de zero. Sim. Então, ali a gente já indicava uma retomada de crescimento econômico, voltando ao patamar zero, antes de 2016, para começar a apontar a alavancagem de crescimento. Então, 2019 foi um ano muito chave. Nós tivemos a reforma da Previdência, que rolou, assim, aconteceu com alguns problemas, né? Nós tínhamos uma previsão de economia de 1 trilhão e hoje se mensura de 700 a 650 milhões de reais, bilhões de reais, desculpa, o que ainda é bastante, mas poderia ter sido melhor e, de qualquer forma, nós continuamos crescendo. Então, 2019 foi um ano, assim, bom, nós tivemos um crescimento, o PIBinho. Uma expectativa legal, né? Mas 2020 ia ser o ano que o Brasil ia crescer 4, 5, talvez 6%.
Se nós tivéssemos feito todas as reformas e não tivéssemos a pandemia. Essa expectativa? Nós tínhamos essa expectativa. Então, nós tivemos esse crash ali em março de 2020 e até o finalzinho de 2021, a gente começou a estagnar, a gente começou a zerar o grau de negativo. Tá. Então, já se tinha uma expectativa desse ano de crescer 1,5%, 2%. Sim. Apontando para um ritmo de crescimento legal. Ô Vitor, até fazendo essa retrospectiva, em 2020, eu lembro que os números da pandemia, eles começaram a estagnar, o fim de 2020, né? Sim, sim. Tanto é que os governantes liberaram algumas coisas, tal, não tivemos o carnaval, mas as praias voltaram, elas foram bem frequentadas, as festas de Réveillon, não tivemos, né, Copacabana, tal, mas as festas foram, de certa maneira, liberadas. De repente, vem o início de 2021 e aquela nova onda, né? Nesse 2020, nesta estagnação dos números, o fim de 2020 e o início de 2021, tivemos, assim, uma expectativa e ela abaixou novamente ou não? Ela permaneceu ruim mesmo com uma estagnação dos números? O que acontece a gente tem essa sensação de que porque foi liberado, os números foram melhores. Tá. De certa forma, para quem é prestador de serviço, para quem tem comércio, os números até foram razoáveis ali. Mas já se tinha, por A mais B, uma situação lógica de que não poderia ter feito essa liberação naquele momento e que foi, sim, de certa forma, uma jogada política. Porque arrebentou o ano de... Exatamente. O início de 2020. Você abriu as portas no momento em que você deveria continuar fechado. Talvez, se naquele momento nós tivéssemos continuado fechados até o fim do ano, nós talvez ali no início de 2021, talvez a nossa recuperação tivesse sido muito mais forte. Sim. Porque aí você não teria o nível de internações de novo e o prolongamento do lockdown. Então, assim, as expectativas continuaram ruins nesse momento, mas com a reabertura houve uma pequena mudança para alguns setores em específico, mas a indústria, por exemplo, ela continuou muito parada. O pessoal que vende, a indústria da transformação, que a gente chama, né? O Brasil, apesar de não ser um setor tão grande, dentro da economia brasileira, a gente sabe que hoje é a agropecuária que puxa, né, a economia brasileira, o setor de transformação também é muito importante. E esse setor não teve movimentação nenhuma nesse período. Ele continuou ali com expectativas baixas, com um ritmo de demanda muito pequeno e com prejuízos para esse setor. Então, talvez se nós tivéssemos segurado um pouquinho mais, o início ali de 2021 poderia ter sido melhor. Acho que também a expectativa, o assédio do brasileiro de fazer aquela bagunça, entre aspas, também de colaborou, comemorar, também de confraternizar, até uma característica do país, né? Um país muito, muito acolhedor. E parecia que ia dar certo, né? 2020, de repente vem 2021 com uma cepa gigantesca, números astronômicos e parece que voltamos lá em março de 2020. Né? Voltamos com um grau muito parecido de infecção e números de internados. O nosso número de mortes foi um pouco melhor, né? Porque nós já tivemos... qual que é o grande diferencial? O ritmo de vacinação. Sim. Né? O que difere um período do outro é o ritmo de vacinação. A vacinação ela não impede que a pessoa morra, mas ela não garante que você não vá ser infectado. Isso. Mas está aí a grande diferença. Talvez se não tivesse, de novo, volto a bater nessa tecla, se não tivesse aberto as portas ali no finalzinho do ano, nós temos um 2021 muito melhor. E com isso, tudo que já estava ali planejando para, por exemplo, já de junho de 2021 para o finalzinho, que já estávamos esperando, né, março de 2021, a gente supera isso. Né? Acabou ficando um pouquinho para depois ali, mais ou menos em setembro, outubro, que o Brasil voltou a ter um ritmo razoável de geração de riqueza. E é a partir dali que a gente voltou a puxar o freio de mão na queda que nós tínhamos e que esse ano apontaria o crescimento. Tá certo. Vitor, você tocou no agro, nós vamos falar sobre a guerra, os impactos da guerra também na economia, mas na minha apresentação do programa eu disse, né, até te apresentando, na realidade, falei de eleições, Copa do Mundo, eu até brinquei com você que o ano, o 2022 para o brasileiro, ele vai até setembro, porque as eleições, imagino eu, que infelizmente serão uma guerra. E aí vem Copa do Mundo, que é um momento de lazer, mas de qualquer maneira impacta na economia também. Esses eventos para o fim do ano, aí como que você planeja esse 2022? Vamos lá. 2022 ele vai ter essa tendência Tem interferência mesmo, né? Existe uma interferência,
principalmente a interferência política. A Copa do Mundo, ela vai ter sim uma interferência, mas ela vai ser, de certa forma, uma interferência boa para alguns setores e ruim para outros. Então, a gente vai acabar batendo ali no 0 a 0. E, por exemplo, bares e restaurantes vão ter ali um aumento de demanda, nós vamos ter momentos em que a população não vai trabalhar. Isso, para a indústria, ela é muito ruim. E para o comércio também, mas bares e restaurantes, por exemplo, é um momento excelente. Né? Então, nós vamos ter esse impacto sim, mas o grande ponto ali talvez seja o momento político que o Brasil vai viver. Esse momento de disputa, e principalmente por conta da polarização, ele vai ser muito intenso. E essa intensidade, ela tende a prejudicar o mercado real, mas principalmente o mercado de ativos financeiros. Que ali a Bolsa de Valores vai viver uma tensão, talvez o Banco Central sofra uma tensão. Nós precisamos observar quais vão ser as movimentações do governo. Vitor, lá fora você disse também que já estamos vivendo, quando eu toquei nesse assunto. Realmente estamos vivendo já? Já estamos vivendo. Por quê? A cada pesquisa que sai, por mais que o mercado de forma geral não acredite que já seja o momento, que ela já condiza com a realidade, o que vai acontecer é que o mercado vai começar a observar a polarização e ele vai definir quais vão ser os pontos que vão ser fortalecidos ou enfraquecidos. Por se tratar de governos totalmente diferentes do ponto de vista econômico, essa polarização, existem pessoas que são a favor e pessoas que são contra. Naturalmente, o mercado de ativos, ele é totalmente contrário a risco. O grande investidor, a gente sempre pensa, o que é o risco? O risco é a variação negativa. Mas aí você vai falar quanto que é a variação negativa e por que ela impacta. Vamos dar uma situação razoável aqui. Você é um investidor que tem investimentos em ação A, por exemplo. E você tem lá seus 10 mil reais. Se você perder 5% dos 10 mil, você vai ficar chateado, mas você não vai acabar arrancando. Só qual que é o grande problema? O grande investidor. O cara que tem milhões de reais, ou às vezes bilhões de reais, nós temos alguns investidores desse nível aqui no Brasil, qualquer 3% de variação no patrimônio dele é muita coisa. E esse grande investidor, por sua vez, quando ele faz qualquer movimentação, ele abala o mercado por inteiro. Ele gera uma onda, que a gente chama a onda de compra ou a onda de venda, muito grande. E é aí que mora o problema. Isso vai gerar uma incerteza muito grande no mercado de ativos e, consequentemente, instabilidade, que vai afastar investimento e afastando investimento desse mercado. Para que serve o mercado de ação? São só números? Não. O mercado de ação ele serve para captar dinheiro, para as empresas reais que estão lá e vão utilizar aquele dinheiro para fazer alguma coisa. É aí que mora o perigo. Se você tem uma variação muito grande, as empresas deixam de investir no mercado real, deixam de investir na contratação, na produção, e aí nós temos um impacto no nível de desemprego, por exemplo. Tá certo, foi só o primeiro bloco, hein, Vitor? Foi só o primeiro bloco. O tema de hoje aqui no Ação Nacional, expectativas sobre a economia neste ano tão complicado, tão diferente para o brasileiro, o ano de 2022. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos, o segundo bloco do Ação Nacional. Estou aqui batendo um papo com o Vitor Baldini, economista, e o tema, expectativa sobre a economia em 2022, notadamente aqui no nosso país. Mas quando você fala em economia, não adianta, né? É macro, não tem jeito. E eu vou bater, ou voltar, né? Falamos um pouquinho da guerra, ou falamos que iríamos debater sobre a guerra, então chegou o momento. Eis que vem 2022 e aí explode uma guerra entre Rússia e Ucrânia. E eu imagino que abala mundialmente, nem se fala, né? Mas o Brasil também tem algum reflexo no Brasil, né, Vitor? Vamos lá. Existem reflexos já no Brasil, principalmente por conta das sanções econômicas que foram impostas logo de cara. Essas sanções econômicas, elas tendem a bloquear tanto a compra de produtos russos quanto a venda dos produtos brasileiros para a Rússia. E hoje nós sabemos que a Rússia ela é a principal exportadora de fertilizantes, motivo esse pelo qual o Bolsonaro inclusive esteve lá na Rússia recentemente. Esse assunto também. Também. E também no trigo. Cerca de 30% de todo o trigo que é consumido no mundo é exportado pela Rússia. Ô Vitor, você que é um investidor, fica lá, os números, aí você vai nos grandes portais e se depara com uma notícia dessa, e você, De certa forma, eu posso dizer, eu não vou dizer assim, nossa, eu já estava totalmente prevenido contra uma guerra, não.
Mas eu talvez já tenha tocado nesse assunto aqui em algum dos programas, ou então talvez em outro programa que eu participo, da Rádio Valinhos. Tá. O que acontece? Existem formas de você se defender de grandes variações. E eu já esperava uma variação grande no Brasil, principalmente por conta das eleições. Sim. Porque justamente esse momento de instabilidade, dessa polarização, e eu não sei quem vai ser o grande vencedor, é esse o ponto-chave da questão, eu já estava me precavendo no sentido de trocar o meu principal ativo. Hoje o meu principal ativo é o ouro. Né? Então, inclusive, teve uma alta muito grande. Por quê? Toda vez que nós temos uma instabilidade política mundial, tensões entre, por exemplo, Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia, que são velhas inimigas, e agora com a explosão dessa guerra, o ativo principal, o ativo que vira o querido de qualquer nação é o ouro. Elas se resguardam em ouro, porque numa situação de guerra, a moeda americana, o dólar, por exemplo, ela pode cair fortemente. Inclusive caiu. Nós estávamos aqui no Brasil com o dólar a mais ou menos 5,50, 5,60, ele começou a cair com o aumento das tensões e hoje ele já está ali a quase R$ 5,00, 5,14, 5,15 mais ou menos. E essa tensão, ela impacta não só o Brasil de forma direta na questão do trigo, na questão da venda que a gente faz para os russos de alimento de forma geral. O Brasil ele é um grande exportador de comida, essa é a grande verdade, mas ele também vai trazer tensões principalmente para o mercado de ativos. A Bolsa brasileira teve um prejuízo enorme recentemente por conta da tensão das guerras. As bolsas americanas também, que lá nós temos a Dow Jones, que é a principal, e a S&P, que também teve quedas brutais. Os bancos mundiais estão em alerta para uma possível situação onde ele tenha que injetar dinheiro na economia mundial para não deixar ninguém ter um novo colapso. Sim. Então, isso atrapalha muito todo o desenvolvimento do planeta. Né? Isso não é bom para o Brasil, não é bom para a Rússia, não é bom para os Estados Unidos, não é bom para ninguém. Ô, Vitor, esta relação que o Brasil tem com a Rússia e todas estas sanções, né, que o mundo, aliás, né, Estados Unidos, claro, mas o mundo está aplicando contra os russos. E aí para a gente? De forma direta, o nosso grande problema nesse momento é o que nós importamos da Rússia. Né? Esse é o principal problema. Né? Nós vamos ter ali, a Rússia também ela é uma das maiores exportadoras de petróleo, esqueci desse pequeno probleminha. Só desse pequeno probleminha. Nós já estamos numa gasolina muito cara. Sim. E ela vai encarecer mais. O barril de petróleo bateu $100. Faz muito tempo que a gente não vê uma situação dessa. Então, assim, esse vai ser o grande impacto. Nós vamos ter um momento de inflação no Brasil, por conta do fornecimento de trigo, por conta da gasolina, né, e dos seus derivados do petróleo. Tudo isso vai impactar de forma direta o Brasil. Mas nas demais relações, de forma geral, o problema é a grande tensão. Se de fato estourar uma guerra mundial, que é uma situação ainda possível, aí sim nós vamos ter uma dificuldade muito grande. O Brasil já está enfrentando uma pandemia, não saímos da pandemia. Para enfrentar uma guerra agora, economicamente falando, não é viável. Né? Mas, assim, esses são os grandes pontos. A Rússia é um parceiro comercial, sim, do Brasil. O Brasil tem boas relações com o mundo inteiro, inclusive. É um dos países mais neutros que existem. Mas ela não é a maior compradora. As grandes compradoras do Brasil, na verdade, são a China. A China compra muita coisa do Brasil. E justamente os Estados Unidos, os dois opostos. E com a Ucrânia? Nossa relação com a Ucrânia também é muito tranquila, muito pequena. Também não é aquela questão, é mais o fertilizante que nós vamos ter esse problema e o petróleo. Certo. Aí tocando naquele assunto, você não é comentarista político, mas tudo engloba, né? Sim, claro. É a leitura nos portais, é a política que afeta a economia. Aí o nosso presidente faz aquela visita antes até de estourar a guerra. E qual é o impacto econômico nisso? Porque dá a impressão que ele estreita a relação com a Rússia e, de repente, não se pronuncia no momento da guerra. Já se sabe que o Brasil é um país neutro. Tá. Já se tem essa visão. O Brasil ele sempre foi dependente de algum terceiro para se posicionar. Tanto na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve assim, o seu papel, teve a sua atividade, mas ele é um co-participante. Ele não é o principal participante da situação. E todo mundo que tem uma relação com o Brasil entende isso. O Brasil não tende a se posicionar. É muito raro. O único posicionamento que eu vi do Brasil nos últimos tempos foi na questão lá com Israel, e que ainda assim foi uma participação pequena, nada assim muito brutal,
Porque o Brasil ele é, de fato, um país neutro. E os demais países já enxergam o Brasil como país neutro, para qualquer tipo de relação. Mesmo, por exemplo, quando nós tivemos aquele problema com a Huawei, que é a fabricante chinesa, tecnologia, vende celular, vende aparelho, e houve algumas sanções contra a China de forma geral, por parte dos Estados Unidos. O Brasil continuou comercializando com toda tranquilidade, não bloqueou entrada, não bloqueou saída, tudo tranquilo. Certo. Então, não impacta politicamente o Brasil. O Brasil continua aberto a todos. E no mundo da economia, Brasil, aí quando os Estados Unidos impõem estas situações, aí a Apple fala que não tem negociação com a Rússia, impacta também aqui no Brasil, impacta o seu mundo, Vitor? A grande pontuação que pode ser feita dessas sanções, nesse sentido, por exemplo, da Apple não fornecer mais e tudo mais, é que a Apple, de forma geral, ela pode acabar tendo uma sobra de estoque. E todas as outras empresas que bloquearam a venda, a comercialização dos seus produtos, podem ter uma sobra de estoque que, num primeiro momento, e aí reforço, num primeiro momento, para que fique claro, pode ser que você tenha uma queda nos preços em geral daqueles produtos que são comercializados, até que a demanda se adequade com o nível de produção, né? Até que você tenha um nível de compra e produção iguais. E aí, a partir daí, o preço volta a se estabilizar. Ah, tá certo. Falar um pouquinho de inflação. O indicador oficial da inflação no país, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, chegou aos 2 dígitos em 12 meses em 2021. Pressionado pelos preços de energia elétrica, caro, em razão da crise hídrica, aumento dos combustíveis, tocamos nesse assunto também, pressões das commodities, dólar elevado, entre outros fatores. E 2022, Vitor, o que esperar diante destas situações? Falou em energia elétrica, eu já penso lá naquele boleto, caro, uma barbaridade, a gasolina, você tocou no assunto, que dureza também, né? 2022, teoricamente, é aquilo que eu falei no comecinho, né? Teoricamente, 2022 ia ser um ano de recuperação econômica. Nós teríamos uma queda no dólar, nós teríamos uma recuperação aí frente ao dólar, e essa recuperação frente ao dólar poderia trazer muitos benefícios, principalmente para o setor de tecnologia, onde o Brasil importa muita coisa, né? E aí, os demais, a gasolina, a energia elétrica, esses acabariam, a energia elétrica nem tanto, mas a gasolina, por exemplo, ela teria um impacto, sim, positivo para o nosso bolso, porque quando o dólar cai, automaticamente o nosso custo para se comprar um barril de petróleo cai junto. Sim. Então, é sempre feita essa conta. E aí, nós teríamos uma melhoria no setor de transportes, de logística, que automaticamente geraria uma redução da inflação no médio e longo prazo, daqueles produtos que dependem dessa logística e tudo mais, né? Das vendas reais, por exemplo, transporte, enfim. Nós teremos uma redução da inflação nesse sentido. Essa inflação de 2 dígitos, ela não deve se repetir no Brasil, ela deve continuar forte ainda, ela continua forte, o Banco Central ainda tenta controlar a inflação com a elevação da taxa Selic, mas o Brasil não deve ter uma inflação de novo de 2 dígitos esse ano. Mesmo com a eleição, mesmo com a guerra, qual que é o grande ponto? O pior momento econômico causado pela pandemia, ele já foi. E o Brasil, mesmo com tudo que está acontecendo, com a tensão política, com a guerra, internamente, o Brasil está estável. Sim. Ele é um paciente que começa a dar sinais de melhorias. Então, nós temos a volta do emprego, que está começando saiu daquele índice escandaloso de mais de 14%, começou a chegar em níveis razoavelmente aceitáveis para uma economia que não vinha tão bem. Isso, cada vez mais pessoas empregadas, gera mais demanda, que gera mais produção, que gera mais contratação, é uma grande roda. Sim. Então, o Brasil não deve ter essa mesma inflação. Esse é um ponto. Até porque a taxa Selic já corrigiu esse problema. Quando a taxa Selic chegou a menos de 4%, eu já comentava isso com alguns amigos e outros economistas. Não é sustentável para o Brasil. Por melhor que seja no curto prazo, o Brasil ele é muito dependente do cenário externo para a sua economia. E quando você tem uma recompensa, porque é uma recompensa, a taxa Selic estando alta, o investidor enxerga aquilo como uma recompensa para pôr dinheiro ali. O investidor externo, que injeta bilhões de dólares aqui no Brasil, e faz a comparação das taxas dos bancos centrais do mundo inteiro, ele olha para o Brasil e vai falar, pô, só 4%? Pelaquela moeda que
que tem uma variação tão grande, não vão investir. Agora, se ela está no patamar de hoje, já acima de 7%, ela já começa a ficar atrativa. Sim. E aí você já começa a ter mais investimento no Brasil, mais dólar entrando, e isso deixa o investidor mais feliz. Isso dá uma segurada no nosso índice de inflação aqui dentro. Tá certo. Então... Vamos conversar com o Vitor, que ele demonstra um otimismo. Oh, mas que seja assim, viu? Pãozinho tá caro, né, Vitor? Pãozinho tá caro. Mas é de fato... O trigo, né? O trigo. Mas de forma geral, a inflação deve ter a sua alta esse ano, espera aí uns 7, 8%, mas não 2 dígitos. Tá. Não vai chegar no mesmo patamar. O que assusta é quando vem a gasolina, né? Porque somos completamente dependentes. Mas totalmente. Você vê gasolina ali a R$7, 6 e não sei quanto. E o Brasil, mais do que outros países, o Brasil é quase um país desenvolvido, de certa forma, né, nível de tecnologia. Mas o Brasil ainda não tem tantos carros elétricos, não investe tanto em tecnologia limpa, então a gente ainda tem essa dificuldade, essa dependência. Isso acaba prejudicando. Falando a parte econômica, né, tal, como que o brasileiro ele consome, né? Porque a gente reclama, tô sem dinheiro, a gasolina tá cara, o pãozinho tá caro. Aí você vai, pelo menos, não sei se o cara vai a passeio, mas você vai nos shoppings aos sábados, pelo amor de Deus, tá tudo sempre lotado, restaurante lotado. Tá certo que nós estamos numa região que favorece, né, uma região abastada, uma região privilegiada economicamente, mas o brasileiro ele gosta de consumir, né? É o cartão de crédito. Deixa eu me esconder aqui. É o cartão de crédito. É o financiamento, que sai caro no fim das contas. No final sai caro. Você já deu uma aula aqui pra gente de cartão de crédito. Vitor, já fechamos aqui o segundo bloco, o tema de hoje, expectativa sobre a economia em 2022. Eu estou aqui com o Vitor Baldin, economista e dos bons. Um rápido intervalo. Voltamos, o terceiro bloco do Ação Nacional, tema de hoje, expectativa sobre a economia em 2022. Eu estou aqui com o Vitor Baldin, o otimista, economista / otimista, e isso é muito bom. Eu gosto de conversar com o Vitão aqui, porque de repente a gente está meio desanimado, é só boleto que chega, mas o Vitor, não, 2022, apesar das eleições, vai ser um ano tal. Sempre otimista, com uma tranquilidade. Tá muito rico, né? Ele só pode estar rico, né? Ai, Deus. Mas brincadeiras à parte, vamos lá então. As vendas no varejo brasileiro caíram pelo terceiro mês seguido, em outubro, e voltaram a ficar abaixo do patamar pré-pandemia, afetadas por inflação alta, renda parada e menor crédito no indicativo do cenário mais difícil para o consumo das famílias. Vitor, o que significa isso? O que essas vendas no varejo estão caindo? Terceiro mês. Vamos lá. O varejo ele tem sempre uma expectativa de venda, principalmente impulsionada por conta do crédito. Lembra que eu falei da taxa Selic agora há pouco? Sim. O que acontece? A taxa Selic, ela tem, a queda ou elevação dela busca sempre uma coisa por parte do Banco Central: reduzir ou aumentar a liquidez de crédito no Brasil. Então, toda vez que você tem uma elevação ou uma queda da taxa Selic, você pode ter certeza que o Banco Central está querendo mexer nesse produto em específico, porque na cabeça dele é o que combate a inflação. Então, quando você tem uma elevação da taxa Selic, você torna o crédito mais caro. Então, o que significa? Vamos pegar um exemplo bem prático. Você quer financiar um apartamento. Tá. Naturalmente, é o que todo mundo faz. Financia apartamento, casa, carro e tudo mais. Quem está financiando é o banco. E o banco, ele sempre vai emprestar dinheiro a uma taxa mais atrativa do que ele consegue com o Banco Central. E o que isso significa? Na prática, vamos lá. Se o Banco Central está pagando 8% ao ano, para quem tem dinheiro, o banco comercial, e aí aquele lá que você tem conta, independente dele ser digital ou não, quando ele faz o empréstimo, ele tem que pelo menos ganhar mais do que aqueles 8% que o Banco Central está oferecendo. Isso, de certa forma, torna o crédito mais caro, porque ele observa, pelo menos 8%, então eu vou cobrar 12%, 15% ao ano. Por outro lado, o consumidor final, que é aquele que está tomando o crédito, ele vai olhar para aquela situação e vai falar, putz, nesse valor para mim já não vale a pena, nesse valor para mim já não vale a pena consumir, não vale a pena financiar, não vale a pena. Então, ele deixa de consumir justamente por conta do valor do crédito. Então, isso acaba tirando a potência dos grandes varejos, porque eles vivem de venda
através do crédito. O crédito é o principal fator que ajuda as empresas de varejo a ter um bom consumo, a ter um bom ritmo. Então, com essa sua escassez de dinheiro, vamos chamar assim, de escassez de crédito, o brasileiro deixa de consumir e automaticamente o varejo tem esses problemas. Mas, de certa forma, vale aí um contraponto, é um remédio amargo que o Brasil está acostumado a tomar. Sempre foi assim, desde a criação do Plano Real, o Brasil sempre tentou elevar a taxa Selic para tentar conter a inflação, faz parte do tripé econômico, controlar a inflação, e é o ritmo que o Brasil sabe andar. É um veneno, um remédio amargo, mas que funciona no Brasil, apesar de tudo. E no outro ponto, nós precisamos controlar a inflação para que o consumo depois possa voltar a ter bom ritmo. Você precisa tratar esse paciente. Você precisa tratar esse paciente para que futuramente ele tenha saúde. Não adianta você simplesmente deixar o crédito barato da forma que estava, com a indústria ainda parada por conta da pandemia, você gera uma demanda absurda e você não tem produção. Sim. O que acontece? Você tem uma elevação no preço dos produtos que já estão no mercado. Na prática, carro. Você não tem peças para construir novos carros. O que aconteceu com os carros usados? Você teve uma elevação no preço. Por experiência própria, a venda de um carro que eu fiz a 13, 14 mil reais, o mesmo carro hoje custa 20. Então, o carro 0 quilômetro que antes você encontrava por 55, 60 mil, hoje você não acha por menos de 80. Sim. E ainda assim, pagando 80, está difícil de encontrar. Então, o que é isso? Você tem uma demanda... Carros nem tão luxuosos. Nem tão luxuosos, os de entrada, né? Os conhecidos como populares. Populares, 80 mil reais. 80 mil reais. Então, essa é a situação. Eleva-se a taxa Selic para conter essa demanda que está existindo, que está lá pressionando os preços e gerando inflação. Esse mercado automobilístico está sofrendo. Ele está ganhando dinheiro. Ele está ganhando dinheiro. Está no momento bom. Para quem tem lojas de carros usados, ele está ganhando muito dinheiro. O problema aí está sendo para quem fabrica, para quem as montadoras, para quem vende carro 0 quilômetro, está um momento sim mais difícil. As marcas de luxo, por outro lado, estão fazendo uma grana muito maior do que estavam fazendo. Essas marcas, elas me parecem que nunca sofreram, né? Até porque é um outro tipo de consumidor, né? É o consumidor que não sofre com inflação, não sofre com desemprego. Não... Pelo contrário. É o que sofre? Não. Ele acaba ganhando com isso. Por quê? Em comparação a uma família que tem uma renda média de 5 mil reais, por exemplo, de três pessoas, um pai, uma mãe e uma criança. Essa família tem uma renda média de 5 mil reais. E aí você pega uma família rica que ganha ali 100 mil reais por mês, para a gente conseguir fazer uma conta legal. Toda vez que essa família vai no mercado, ela gasta um percentual grande da renda dela. Por exemplo, se ela ganha 5 mil reais, se ela gastar 500 reais de mercado, ela gastou 10%. Sim. Se a família que ganha 100 mil reais por mês gastar 500 reais no mercado, para ela o impacto é muito menor. Sim. Né? E as marcas de luxo têm justamente esse público que já ganha mais. As crises, elas favorecem o enriquecimento daqueles que já são ricos. Por quê? Você pode observar que explodiu no Brasil, com a elevação da taxa Selic, com a crise, o nível de agiotagem no Brasil. Então, quem tem dinheiro começa a emprestar juros mais altos. Sim. E isso gera um enriquecimento cada vez maior de quem já tem dinheiro. Então, para essas pessoas que já têm dinheiro, as crises, na maioria das vezes, elas são benéficas. Sim. Um lado terrível de qualquer crise financeira é justamente essa. É claro que tem gente que tem bilionário que perde dinheiro com a desvalorização das ações, por exemplo. Isso acontece. Mas a grande maioria, quem tem dinheiro, acaba ficando mais rico. Ô Vitor, e o mercado imobiliário? Eu tenho alguns amigos que eles estavam fazendo o seguinte, eles moram em um condomínio fechado, eles vendiam a casa em que eles moravam, eles moravam de aluguel, e aí eles construíram, eles iriam construir de novo. Aí eles levantavam uma grana com aquela casa que ele acabou vendendo, que ele acabou negociando. Acontece que teve aquela disparada do dólar, né? Também. E, de repente, alguns tomaram um certo prejuízo nesse tipo de negócio. Também porque o que acontece? A gente está reclamando bastante do IPCA, né? O índice dos preços ao consumidor. E a matéria-prima, lembra que estourou? Mas o que acontece? O IGPM, que é o principal indicador quando se fala em construção civil,
seja para casa pronta ou para casas em construção, ele teve uma disparada de 20%. Enquanto nós estamos falando de uma inflação de 10,6%, se não me falha a memória, 2021, se você pega o acumulado, acho que de 13, 14 meses do IGPM, dá 20%, 20,6%, alguma coisa assim. Então, as pessoas que estavam vivendo da venda de imóveis, sim, os corretores e tudo mais, essas pessoas tiveram um grande problema agora com a pandemia. Por quê? Você teve uma elevação na taxa Selic, você reduziu o crédito ao mercado. E na outra ponta, você ainda teve uma elevação de custo absurda. Se você tinha uma viga que, por exemplo, custava R$100, agora ela está a 130. Aí você não usa uma só, você usa várias. Isso encareceu muito o processo de construção. E essas pessoas que, tanto as construtoras, incorporadoras e tudo mais, tiveram um problema aí, estão tendo um problema nesse momento. Não é um bom momento para eles, não. Muita gente, num certo período, eles entraram de cabeça nesse tipo de negócio. Mas, de repente, como começaram a tomar um prejuízo, justamente pelo que você falou, o aumento da matéria-prima, eles também realmente tiraram o pé. Tem que tirar o pé. Tem que tirar o pé, porque senão não para de tomar prejuízo. Você levanta só o alicerce, mas o acabamento não fica sai. por uma outra. Tá certo, então. Fechamos aqui o terceiro bloco do Ação Nacional. Restando apenas um bloco, vamos tocar um pouquinho no assunto do agro, né, que é algo positivo, é o nosso carro-chefe hoje aqui. Falar também, quero que você dê uma mensagem, uma expectativa para o nosso telespectador com relação aí a toda esta temporada de 2022. O intervalo é muito rápido. O tema de hoje, expectativa sobre a economia neste ano. Convidado é o Vitor Baldin, o economista aqui do Século News também, né, Vitão? O intervalo é muito rápido. O último bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, expectativa sobre a economia neste ano 2022, um ano que promete, né? Já começamos aí com a guerra, em termos de Brasil teremos as eleições, é muito evento. Convidado de hoje, o Vitor Baldin, economista. Lá no começo do programa, nós falamos do agro, que é o carro-chefe, movimenta demais a economia. E para 2022, vamos continuar trilhando esse caminho ou poderemos ter pode dar, até a situação da guerra, né? Podemos ter aí algum impacto? Não. O nosso agro vai continuar forte e deve continuar assim, até por conta de como o Brasil, de certa forma, está sendo construído. A economia brasileira está sendo construída. O Brasil já tem essa cultura de investir muito no agro, porque o Brasil ele é rico em terras. Sim. E nós desenvolvemos muitas tecnologias aqui dentro. O Brasil é pioneiro em muita coisa nesse sentido. E a alta do dólar, de certa forma, favorece o Brasil no sentido das exportações, porque se torna mais barato para quem está lá fora importar, e então nós temos um consumo elevado. De certa forma, o dólar vai ter uma pequena queda agora por conta dessas tensões, mas ele deve seguir estável ali na casa dos 5,30, 5,25 mais ou menos. A China é nosso principal cliente. A China e os Estados Unidos são os nossos dois principais clientes. Inclusive, quando houve algumas barreiras impostas pela China na importação de carne brasileira, nós tivemos aqui dentro do nosso mercado interno uma redução de custo. O brasileiro acabou tendo uma pequena vantagem ali, mas que logo voltou a consumir e fez o preço disparar novamente. Mas o agro ele vai continuar puxando a economia brasileira esse ano e muito provavelmente vai sempre continuar puxando a economia brasileira. O Brasil ele tem a cultura de não investir tanto em exportação de tecnologia. Você não conhece hoje aqui no Brasil uma Big Tech. O que seria uma Big Tech? Uma Motorola da vida, uma LG, uma Samsung, uma Apple. Você não tem esse tipo de empresa de tecnologia aqui dentro. O Brasil está melhorando essa questão, esse ponto fraco do Brasil está melhorando. A Nubank, na minha opinião, é a primeira grande brasileira nesse sentido, porque envolve muita tecnologia, transação financeira, e isso é muito positivo, mas ainda assim o Brasil está muito defasado. Então o agro vai continuar puxando a economia brasileira, acompanhado aí do setor de serviços e da indústria. Sim. Mas Victor, você tocou aí na Nubank, até mudando um pouco de assunto, esses bancos digitais, eles são tendências, né? Não vamos fugir mais disso. Não vamos fugir mais disso por conta de vários fatores. O principal deles é a redução de custo.
Esses bancos digitais têm uma estrutura física menor. Automaticamente você precisa contratar menos gente, você até contrata algumas pessoas, mas essas pessoas são especialistas naquilo que fazem. Você não precisa generalizar o seu serviço. Tá. Você não precisa de um caixa, a chance, por exemplo, o Banco Inter, o único momento em que você pode sacar ou dar algum tipo de prejuízo para ele é quando você explode um daqueles caixas 24 horas. Sim. Diferente de uma agência, por exemplo. O Banco Inter tem agência, se não me engano, só no estado de Minas. Eles são uma tendência porque a redução de custo está favorecendo esse modelo. A forma como as pessoas usam os bancos está mudando. Hoje em dia ninguém quer ir ao banco para pagar um boleto. Hoje, na verdade, a pessoa ela quer o comodismo, né? Exatamente. O celular ela resolve tudo. Ela resolve tudo. E outro ponto também, esse é um ponto que nós temos que bater palmas, de certa forma, para o governo, é que ele está incentivando a criação de novas fintechs. Existe o projeto Open Bank. O que é um fintech? Uma fintech é um banco digital. Tá? Basicamente são bancos e são instituições financeiras digitais. Tá. E o Open Bank, que parte do governo brasileiro, né, ele tem justamente esse objetivo de transformar o nosso cenário dentro do nosso mercado interno. Porque antigamente nós tínhamos 4 grandes bancos, para 210 milhões de brasileiros. Quer dizer, isso favorece o oligopólio, né? De certa forma, eles disputavam somente entre si. Sim. Agora eles têm que disputar com esses outros bancos. Automaticamente você tem uma redução de custos. É um risco para estes grandes bancos? É um risco. E é um risco eminente porque a forma como a gente está consumindo é diferente. A forma como a gente tem a nossa relação com o banco é diferente. Nós temos muito mais inscritos agora em instituições financeiras somente para investimento do que nós tínhamos há 5 anos atrás. Muito mais, 2, 3 vezes mais. A forma como nós fazemos as transações agora, principalmente por conta do Pix, que também faz parte do Open Bank, desse projeto do governo, transformou a forma como a gente faz e paga transferências ou não as taxas do banco. Hoje não tem o porquê você andar com dinheiro mais. Né? Não existe. Não existe a possibilidade. Não existe. E isso tudo está favorecendo muito justamente os bancos digitais, que já chegam trazendo essa tecnologia sempre sem custo. Ô Vitor, mas os grandes bancos, como que eles podem tentar abafar isso aí? De certa forma, eles não conseguem. O que eles estão fazendo? Eles estão comprando outras instituições. O Banco Next, por exemplo, que nasceu totalmente digital, ele foi comprado posteriormente pelo Bradesco. Sim, então eles vão criar braços. Eles vão criar braços. A C6 Bank, totalmente digital. Veio um banco físico, já conhecido no Brasil, comprou. Pelo mesmo objetivo, que eles sabem que eles vão perder espaço, sabem que a estrutura financeira deles não vai aguentar por muito mais tempo, mais 10, 15 anos, e vai começar um processo migratório absurdo. Tá certo. Tem outra, né, Vitor? Só para fechar esse assunto de banco, as taxas dos bancos, você entra no caixa eletrônico, você já tá pagando, né? Exatamente. A principal fonte dos bancos é da venda de empréstimos e de taxas. O que você paga para movimentar, você paga para movimentar o seu próprio dinheiro. Ao invés deles te pagarem por estar guardando o seu dinheiro, eles te cobram por guardar o seu dinheiro. Tá certo. Vitor, quase fechando aqui o nosso Ação Nacional, o trabalho informal, né? Na pandemia tivemos um boom, né? Pessoas se reinventando, a necessidade bateu e você precisa se virar, não adianta entre ficar chorando e... Você tem que correr atrás, precisa resolver o problema, não adianta ficar ali só lamentando, tem que correr. O trabalho informal aumentou demais, muitas pessoas entrando em outras atividades, muitas fazendo sucesso, outras nem tanto, mas o trabalho informal está aí. E a expectativa para 2022 é o aumento do trabalho informal, a diminuição, o que representa isso para a economia? Vamos lá. O trabalho informal, de certa forma, ele traz um impacto negativo no ponto de vista fiscal. Tá. Esse é um ponto que preocupa muito o governo, que já veio de uma reforma da Previdência e que agora vai ter que buscar fidelizar essas pessoas que saíram do mercado formal para ir para o informal. Acontece um movimento de pejotização de muitas áreas e as relações de trabalho estão mudando. Isso, do ponto de vista fiscal, é ruim. Do ponto de vista econômico, o mais importante nesse momento é que essas pessoas tenham renda, independente delas estarem mudando de área ou não, elas precisam se reinventar.
A economia ela é assim, as pessoas vão se reinventando, os trabalhos vão se reinventando, a gente vai continuando o crescimento econômico. 2022 deve ser um ano em que vai continuar sim esse movimento da pejotização, do trabalho informal e ao mesmo tempo vai crescer também o número de carteiras assinadas. Por quê? A nossa capacidade ociosa, e esse é um dado que você pode buscar no IPEA, por exemplo, que é o dado oficial do governo federal, a nossa capacidade ociosa, ou seja, aquelas pessoas, indústrias e comércio, ao invés de estarem 100% ocupadas, elas estão a 64%, 65% de ocupação. Então você tem uma larga escala ainda a ser preenchida. O nível pleno de emprego, ele acontece na faixa de 3% a 4% numa economia bem desenvolvida. Sim. Ou seja, sempre vai ter um grau de pessoas desempregadas ou no campo da informalidade. Isso é natural que aconteça em independente de ser uma superpotência. Independente de ser uma superpotência. Então, isso sempre vai acontecer. Só que acontece nesse momento nós temos um grau ainda muito grande, existe uma janela muito grande entre a nossa capacidade real de produção, de demanda e a nossa capacidade ociosa nesse momento. Então, os dois vão continuar crescendo de mãos dadas esse ano, naturalmente. Só vai começar a mudar esse cenário quando nós passarmos a crise e se as relações de trabalho continuarem evoluindo no ponto de vista trabalhista, sim, no ponto de vista jurídico da situação, porque naturalmente isso vai acabar acontecendo. Tá certo. Vitor, agora realmente estamos chegando ao fim do Ação Nacional e aquela mensagem para 2022 com relação à economia. O brasileiro, você tocou no assunto do cartão de crédito, muito cuidado, os investimentos. Qual que é um cenário ideal aí para 2022? Quebra o cartão! Nem tanto assim, calma. 2022 é um ano de desafios para todo mundo. Claro que as tensões com a guerra, elas estão trazendo algo ruim no ponto de vista econômico. As sanções econômicas que estão sendo impostas são ruins, mas eu sempre reforço aqui. A economia, de certa forma, principalmente aqui no Brasil, ela depende muito do grau de esperança do consumidor e do investidor. E o Brasil, nesse sentido, ela vive um bom momento, porque nós começamos a superar o momento de pandemia. Com isso, as pessoas, as famílias estão voltando a consumir e por conta do consumo vai se gerando mais empregos e tudo mais. O nosso mercado interno, ele está se fortalecendo. Não vou dizer que é o melhor dos mundos, não é isso. É que ele está vivendo um momento melhor do que 2020, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, tenham cautela, as pessoas que estão em casa, tenham cautela nos consumos, não façam grandes dívidas, se der para esperar um pouquinho para financiar a casa, espera, se der para esperar para financiar o carro, espera um pouquinho. Vamos aproveitar para montar o caixa, vamos chamar assim, que é aquela reserva de emergência que eu sempre comento, de 3 a 5 vezes o que você precisa por mês para se manter, mas não fiquem desesperados, porque o nosso mercado interno está começando a se aquecer. Eu sei que existem muitos problemas externos, mas diferente de 2020, onde nós estávamos todos bloqueados e travados em casa, agora nós pelo menos estamos na rua. Então a gente pode consumir e esse consumo já está fazendo efeito no mercado brasileiro. Tá certo! Vitor Baldin, obrigado pela presença. Fechamos aqui, terceira, 2020, 2021, 2022. Isso aí. Vem mais em 2022, né? Sempre com um otimismo que é muito bacana. Vitor, obrigado pela presença. Volte sempre aqui no Ação Nacional. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Sempre que a gente pode, a gente vem trazer o nosso otimismo. Valeu, obrigado. A Ação Nacional fica por aqui, como sempre, prometendo voltar no próximo sábado, às 10h30 da noite, sempre com um assunto bacana, um assunto pertinente para você. Até lá!